Então é Natal, e o que você fez? Eu não sei vocês, mas eu fiz o que eu pude. Gente, chega final do ano, a gente fica com aquela pressão de coisas que não foram finalizadas, de às vezes você só ter colocado no papel alguns planos e ter deixado lá, entendeu? Só escreveu e falou assim: acho que é só isso daqui que vai fazer materializar meus sonhos do ano de 2025. E não é assim que funciona. Então, assim, bora ter uma conversadinha aqui sobre dois temas, sobre realização, mas também sobre a autocobrança que paralisa. Vamos conversar hoje, mulherada, sobre como a gente se cobra excessivamente e isso nos paralisa até na hora de realizar. Eu falo pra vocês porque, por exemplo, o meu projeto aqui no YouTube, ele é algo que ficou parado muito tempo justamente por causa de um perfeccionismo. Eu entrei na minha cabeça, assim, que tinha que ter uma intro perfeita, a edição tinha que ser cheia de efeitos e tal, e eu já sou fotógrafa, eu sou filmmaker, eu tenho os meus trabalhos, os meus projetos, e por eu trabalhar com prestação de serviço, a gente sabe que o negócio ali é, querendo ou não, você vender suas horas, entendeu? E o meu projeto no YouTube, ele é um projeto de propósito de alma, não é algo que rentabiliza financeiramente. E nós vivemos numa sociedade capitalista, não é mesmo? Nós precisamos de zin-zin. E isso estava fazendo com que eu paralisasse, deixasse o meu propósito de lado, justamente porque eu queria que fosse tudo perfeito. E isso traz uma reflexão para vocês referente às promessas que a gente faz para nós mesmos. Por quê? Muitas vezes a gente prioriza entregar as coisas para os outros e não olha para as coisas que a gente quer para nossa vida, sabe? Para os nossos projetos pessoais. E como a gente está agora finalizando o ano e já você vai começar aí, se não começou já, a mentalizar o que você quer para o próximo ano, eu acho muito importante você tirar a pressão nesse exato momento, fazer uma reavaliação da sua vida, que é o que eu tenho feito muito, das coisas que realmente são importantes para você, acreditar muito na tua intuição, porque mulher é um bicho intuitivo pra caramba, se conectar com a tua espiritualidade, com o teu eu superior, que, pra quem não sabe, né, o eu superior, eu vou tentar falar um pouquinho mais das coisas que eu sei, assim, eu não sou nenhuma expert, nenhuma mentora sobre espiritualidade, mas tem muitas coisas que me ajudaram nesse processo de viver a vida que eu vivo hoje em dia. E uma delas é esse conhecimento de confiar na energia do universo, confiar muito no meu eu sou, que é aquele ser que tá lá, como se fosse olhando você de um ângulo de cima, e ele consegue ver todas as possibilidades ao seu redor. Ele já sabe qual é a vida que te deixa mais feliz, quais são os caminhos que vão ser mais leves para você, e muitas vezes a gente tenta dar murro em ponta de faca e seguir por um caminho, que esse caminho vai ser mais trabalhoso, vai ser mais cansativo e, na verdade, tem outros movimentos que serão mais leves, mais prazerosos e, consequentemente, vai fazer você contemplar muito mais e ter uma vida que realmente faz sentido, né? Que o que faz sentido não é o ponto de chegada ali, é realmente o caminho que a gente passa a maior parte do tempo construindo até chegar lá. E dito isso, falando sobre a pressão, né, que é essa autocobrança que nós mulheres temos uma síndrome de impostora cretina, entendeu? Que é muito complicado. Eu falei aqui no começo do vídeo sobre essa parte minha de autocobrança, só para usar um exemplo para vocês. Ontem eu tava almoçando na casa da minha amiga, e aí a gente nem tinha acabado de almoçar direito, eu já tava querendo levantar e lavar a louça. Ela falou, não, deixa isso daí, não tem sabão. Aí eu falei, ah, tá, tudo bem. Tipo, aí eu não lavei a louça, aí quando eu vi, tinha sabão sim, porque ela foi e lavou em seguida, mas ela começou a conversar comigo. Ela falou assim, por que você tá inquieta? Ela falou pra mim, ela falou, por que você tá com essa necessidade? Que eu falei, ai, eu vou ir fazer um exercício pra desopilar um pouquinho e tal. E na minha cabeça eu já tava em pleno domingo falando, ai gente, eu preciso terminar de ler o livro que eu tô lendo, eu preciso fazer um exercício, que hoje eu não fiz exercício. E daí eu comecei assim, tipo, lavar a louça aqui. Ela falou, por que você tem essa necessidade o tempo todo de quem que você tá querendo agradar? Ela perguntou pra mim. Por que você tem essa necessidade de não poder se sentir improdutiva para, com certeza, lá no fundo, uma necessidade de aprovação? E aí, quando ela falou isso, fez tipo um explodiu a minha cabeça e eu falei, cara, é exatamente isso. Quando a gente tem essa pressão de executar as coisas na nossa vida, de realmente, que não é uma coisa gostosa, confortável, é que a gente tá tentando realizar a expectativa do outro. Não é de fato sobre a gente, sobre o que a gente tá curtindo fazer na nossa vida, sobre as nossas realizações. É tipo sobre o que as pessoas vão pensar
se esse projeto não der certo, ou se tiver algum defeito. Então, assim, tira isso, tira, pelo amor de Deus, essa pressão de perfeição que é injusta com você e começa a olhar realmente num ponto de contemplação para você começar a fazer as coisas que fazem sentido e são prazerosas. E claro, como eu disse no começo do vídeo, nem tudo vai ser mil flores. Entendeu? Não é porque eu amo fazer o que eu faço, eu amo fazer a fotografia, amo gravar vídeo, que, tipo, o meu trabalho é 100% leve. Às vezes eu tenho que editar um monte de foto, eu passo 2, 3 dias na frente do computador e eu tô assim, acaba, pelo amor de Deus! Até por isso que hoje em dia eu contratei uma pessoa para editar vídeo para mim, eu estou experimentando agora, nos primeiros trabalhos, a uma pessoa editar fotos junto comigo, para tirar essa pressão. Foi uma ferramenta ali que eu usei de falar assim, cara, quais são as coisas aqui que me ocupam mais tempo, não são tão prazerosas para mim, eu consigo demandar. Uma estratégia também, que eu olhei para minha vida e eu falei assim, tá, o que aqui me dá mais rentabilidade, o que me causa mais estresse, entre aspas, me toma mais tempo, e o que vai realmente fazer eu colher frutos de forma mais leve, sem me causar um desconforto tão grande. Então, assim, olha para tua vida de forma estratégica, de forma que realmente você sabe que vai te dar mais prazer estar aqui nessa existência. Que eu tenho certeza que vai, alguma coisa a tua intuição ali vai apontar e às vezes você já sabe disso faz muito tempo, só que a gente tem mania de procrastinar as coisas. E a minha terapeuta holística, a Mel, numa conversa que a gente tava aqui tomando um café aqui em casa, eu falei para ela, cara, eu tô com algumas coisas para resolver no meu trabalho que são coisas importantes, só que é falta de decisão. Tipo assim, é coisa que se você levar 2 horinhas ali, você senta e resolve. E eu falei, tá dando uma pressão, assim, uma coisa que é desconfortável. Ela falou assim, geralmente é essa coisa desconfortável que você precisa fazer e resolver que vai causar um grande impacto no teu negócio. E dito e feito, gente, eu contratei uma pessoa para me ajudar ali nos atendimentos do WhatsApp, me tirou uma pressão de ficar respondendo as mensagens que fluiu outras áreas de uma forma muito mais gostosa. Entende? Então, assim, olha realmente ali para as áreas da sua vida, as coisas que você de fato sabe que você precisa fazer. E eu vou dar uma pincelada bem rapidinho, depois eu aprofundo nisso, que foram alguns tópicos que me ajudaram a materializar muita coisa no ano de 2025. No 2024 eu comecei assim a plantar aos pouquinhos, mas não tava aquela coisa tão fluida. 2025 eu abaixei a cabeça e comecei a fazer tipo bom, ruim, motivada ou não motivada e cara, gerou um impacto muito grande na minha vida, que são os seguintes pilares. Você, primeiramente, aquela pessoa viciada em treino, é cuidar do teu aspecto físico. Entendeu? E eu não tô falando que você precisa virar um marombeiro de academia, mas tira ali uns 20 minutinhos no teu dia para fazer um yoga, um cardio, tipo, ver o que é mais leve para você, que você vai te sentir mais prazer em fazer, e faz, nem que seja 3 vezes na semana. Eu comecei fazendo 10 minutos de yoga há quase 3 anos atrás, em cima da cama com aula de YouTube, e aos poucos foi aumentando essa minha prática, e depois eu comecei a fazer um treino que uma amiga que estuda educação física, ela me passou ali alguns treininhos para fazer na academia aqui do meu prédio, e daí depois eu fui realmente para fazer treino mais pesado na academia. Comecei a fazer Muay Thai, inclusive vou voltar agora no ano de 2026, mas o que eu tô querendo dizer é, nada é radical de uma hora para outra. Começa aos pouquinhos que eu tenho certeza absoluta que você vai colher muitos frutos pro ano de 2026, 2027 e assim sucessivamente. Aí, falando no aspecto da saúde física, ela vai interferir diretamente na tua saúde mental, que nosso corpinho é químico, entendeu, meu bem? Vai melhorar vários aspectos da sua vida e você vai conseguir ter mais, além de você confiar mais em você, do tipo, cara, eu estou me propondo a fazer as coisas, estou realizando metas atingíveis, claro, e você vai começar a confiar mais, você vai ter mais autoconfiança, vai começar a mudar ali aos poucos a estética, que é algo importante, sim, a gente não pode descredibilizar a questão da autoestima, que também tá ligada à estética. Isso eu não tô falando sobre ser gordo ou ser magro, falando sobre a forma que a gente se vê e que a gente sabe que a gente tá desconfortável com o que a gente tá vendo na frente do espelho, gente, entendeu? E assim, tem a questão da pressão estética feminina? Tem sim, mas tem pressões estéticas que eu olho e eu falo assim, cara, eu realmente me sinto mais confortável assim. E tá tudo bem. E o que eu não aderi, o que eu não gosto, por exemplo, meu cabelo é cacheado. Anos da minha vida eu alisei. Até eu percebi que não era algo que eu gostava. Tipo, eu realmente gostava do meu cabelo cacheado, mas para atender a expectativa do outro, eu alisava o meu cabelo. Até o momento que eu aceitei. Passei pela transição que foi
Foi um processo problemático, mas venci isso e hoje em dia eu amo os meus cachos, entendeu? E é isso. Dito isso, a questão, falando sobre a saúde mental também, tem a questão de, gente, faça terapia, faça uma PNL que seja em videoaula no YouTube, comece assim, tem vários projetos do governo que tem terapia de graça, universidades cobram ali, às vezes, um valor muito simbólico, ou até mesmo terapia online, que tem um custo mais baixo. Não sei, tipo, dê um jeito de começar a trabalhar a tua cabeça com um profissional, com uma orientação externa, porque às vezes a gente precisa de ajuda de fora. Entende? A gente não pode ignorar isso. E aí tem uma outra coisa que eu falo, que é assim, às vezes a pessoa, ela diz que não tem dinheiro para pagar em terapia, que é muito caro, mas gasta em fumo, gasta em bebidas, gasta em rolê que não vai levar a nada, que você só vai voltar para casa com um vazio existencial maior do que você já tinha. Então, assim, como que eu posso dizer para vocês? Você sabe o que você tem que fazer. Você não faz porque você não quer. Entendeu? E eu falo isso de um lugar que já tive exatamente nesse lugar de mau hábito, de saber que eu estava me enfiando num buraco, e eu mesma sabia que eu tinha que me tirar dali. E agora, falando sobre os ambientes, né, que você frequenta, as pessoas que estão ao teu redor, elas são catalisadoras da sua vida. Elas vão ou desmotivar você a ser essa melhor versão que você quer ser, essa versão melhorada que teu eu superior sabe que você vai ser mais feliz, ou elas vão ser pessoas que elas vão estar ali com você nesse mesmo movimento de expansão e crescimento. E lógico, tem momentos que as pessoas estão caminhando do nosso lado que até ali fez sentido. E tem outros momentos que você fala, cara, eu preciso seguir esse caminho aqui e essa pessoa não vai seguir comigo. E a gente tem que aprender a desapegar nesse lugar, justamente porque às vezes a gente também está fazendo mal pro outro de estar ali tendo movimentos diferentes, e às vezes você tá jogando uma expectativa para aquela pessoa ir com você nessa jornada e ela não tá no momento dela. E às vezes, em outro momento da vida, vocês vão se reencontrar. Isso vale para tudo na vida. Relacionamentos amorosos, amizade, questão profissional, entendeu? Confia no fluxo e entenda como que tá o nível de consciência das pessoas que estão ao teu redor. É realmente o que você quer pra tua vida? Porque vai impactar. Nós somos sim a média das pessoas que a gente convive. A sua mãe ou a sua avó, quem estava com você e já te disse essa frase que eu tenho certeza que você escutou, estava correta, quer você queira, quer não. Disciplina financeira para você materializar os seus projetos. Gente, esse pra mim é um tópico sensível porque eu já fui muito indisciplinada e eu tô corrigindo isso agora, entendeu? Os meus 28 anos, olha quanto tempo levou até aqui pra eu conseguir ter esse nível de consciência. Agora é o quê? É corrigir, é alinhar pra eu conseguir alcançar as minhas metas ali, os meus sonhos. Porque como eu disse, a gente vive numa sociedade capitalista e você materializar as coisas é super importante, a questão financeira. Quer você queira, quer não. Você vai precisar, se você, sei lá, o meu sonho é estudar, o meu sonho é viajar, o meu sonho é ajudar a minha família. Você vai precisar do aspecto financeiro. E sem os outros pilares, e também tem um outro pilar super importante que eu já vou trazer aqui, você não vai conseguir, entendeu? É como se a questão profissional e a financeira fosse a pontinha do iceberg, é a consequência de tudo, né? E a base, o que tá mais ali, a estrutura maior, são essas outras coisas. O teu CNPJ, ou sei lá, se você trabalha de CLT, o que for, ele só vai dar certo quando o seu CPF estiver com os aspectos alinhados. E por último, para fechar com chave de ouro, a espiritualidade. Eu falei no começo do vídeo. Eu não sou uma pessoa religiosa, gente, mas eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito nessa energia do todo que ela colabora para que a gente evolua, entende? Nós estamos aqui, nós não somos seres físicos, né? Nós somos seres espirituais. Quer você queira, quer você não queira. Tudo é energia, entendeu? Para as coisas acontecerem, precisa de energia. Nós somos feitos de átomo, que a grande maioria é o quê? É energia, não é matéria. Então, assim, eu acredito muito nessa coisa da nossa mente, ela ser ali o que manifesta a nossa realidade, e isso, para mim, tá totalmente ligado com a espiritualidade.
entendeu? E eu tenho certeza, vai chegar um momento que a ciência e a espiritualidade, eles vão fazer um combo ali e a gente vai entender que tá tudo interligado. Eu tenho plena certeza disso. E o que que acontece? Dito isto e falando sobre a questão espiritual, não tô falando de religião aqui. Você precisa trabalhar as tuas crenças, entendeu? Você precisa ter ali uma rotina de autocuidado com a espiritualidade, independente da tua fé, se você é evangélico, se é umbanda, independente da tua fé. Se fortaleça, porque vai ser a base para você acreditar, entendeu? E conseguir executar essas outras áreas da sua vida. Então, é isso. Eu tenho que agora fazer um ensaio fotográfico, vários ensaios, né, que hoje é dia de shooting, mas eu precisava falar sobre isso, né? Então, espero que vocês consigam ter extraído o melhor desse vídeo. Vou tentar trazer mais vídeos como esses aqui, que 2026 seja um ano muito mais leve e que você consiga executar as coisas na contemplação, sem a pressão, e você ser realmente realizado, porque é isso que faz a vida valer a pena. É isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijo e tchau!